Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. É bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos em torno do pão da palavra, alimentarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero partilhar com você hoje sobre a importância. Nós temos um relacionamento com o Senhor, que a nossa fé que não pode ser vivida apenas no campo das emoções ou da razão. Precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor, que transforme realmente nossa vida e o nosso jeito de pensar e de agir. Mateus 20, 17 a 28. Enquanto estavam subindo a Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte e pelo caminho disse-lhes: Estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiram-se a Jesus, prostrou-se para fazer um pedido. Ele perguntou: O que queres? Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedes? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse: Sim, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem o Pai preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, nós precisamos ter muita atenção de como está a nossa relação com o Senhor. Como está a nossa vida de fé. Porque, veja bem, Jesus está falando da paixão dele, que ele ia ser perseguido, ele ia sofrer muito, ser zombado, ser caluniado, ia ser açoitado e ser crucificado. E os discípulos dele parecem que não compreendem nada. É o terceiro anúncio da paixão. E não é porque pela deficiência do pregador, porque afinal é Jesus, ele é o Verbo eterno, é a sabedoria encarnada que conhece tudo. Então, a deficiência não está naquele que está anunciando, falando, não. A deficiência está na forma pela qual os ouvintes estão ouvindo essa palavra. Ainda os discípulos estavam no campo da razão, apenas no campo da emoção, vendo somente exterior. Jesus estava somente do lado de fora do coração deles. E aí veja bem como nós podemos ser enganados, porque nós precisamos ter muita atenção na nossa vida de oração, nós precisamos estar sempre voltando para o nosso interior e realmente buscar o Redentor dentro de nós. Veja bem, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com os 2 filhos, ou seja, eles foram, e olha aqui, se prostraram diante de Jesus, ou seja, para nós, vendo essa cena, nós devemos pensar o seguinte: eles são pessoas de adoração, de fé, eles realmente estão em comunhão com o Senhor. Essa mãe realmente sabe o que está pedindo. Esses apóstolos, eles, olha, veja bem como são realmente adoradores, como realmente têm uma fé verdadeira. No entanto, era só exterior. A intenção não era reta. A intenção pela qual eles estavam ali prostrados diante do Senhor era ainda mesquinha, era ainda uma atitude soberba, egoísta. Ou seja, mostra que eles ainda não tinham sido tocados pela graça de Deus. Isso é algo que pode enganar a nós mesmos, até mesmo nos enganar em relação aos outros,
porque achamos que as pessoas à nossa volta estão rezando, estão adorando, estão indo à missa, por isso são pessoas de comunhão, de fé, de adoração, pessoas que estão em comunhão com Deus e pode ser que não estejam em comunhão com Deus. Também nós podemos correr esse risco. Se nós não vigiarmos e não tivermos uma coragem de voltar para dentro para ver qual a nossa intenção realmente. Como está, o que o Senhor tem feito no meu coração, na minha alma. Porque aqui eles postaram para pedir algo puramente movido pelo egoísmo, né? Uma vontade puramente humana. E olha o que pedido que ela faz aí a Jesus. Ordena, olha que pedido mais cheio de soberba. Ordena que os meus filhos sentem uma direita ou outra esquerda. Dá essa ordem. Como se estivesse exigindo de Jesus. Porque, olha, afinal eles estão te seguindo, então eles precisam de ocupar um lugar de privilégio. E não só os dois, nós vimos que os outros discípulos ficaram indignados, porque eles também estavam querendo, vai estar roubando nosso lugar. Todos eles queriam a mesma coisa, estavam seguindo a Jesus, porque queriam privilégios talvez, porque queriam tirar algum daquilo, realizar suas próprias vontades. Jesus está falando de paixão, de renúncia, de morte, e eles estão ainda querendo buscar a própria glória, a própria satisfação, o desejo das suas próprias vontades. E então Jesus fala para eles, olha, você não sabe o que está pedindo. E aí São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, diz que realmente, lá no versículo 26, não sabemos orar nem pedir como convém, o Espírito vem a nossa fraqueza. Mas quando o Espírito vem a nossa fraqueza? Quando nós realmente somos fracos, quando nós reconhecemos nossa miséria, quando nós queremos rezar realmente conforme Deus quer. Enquanto nós estamos rezando confiantes, nossa soberba, nosso orgulho, pensando que eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim. Senhor, faça isso na minha situação, no meu casamento, porque eu sei que eu preciso disso, eu sei que eu preciso de um emprego, eu sei que eu preciso que minha família mude, eu sei que eu preciso dar certo no meu problema financeiro. Senhor, faça isso porque eu sei. Enquanto rezarmos assim, sabe, como eu sei o que eu preciso, então não é o Espírito que está vindo a nossa fraqueza, porque São Paulo diz, nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós precisamos deixar que o Senhor, o próprio Espírito, ore em nós. Entende? É preciso uma oração ser feita na prostração, não somente o meu joelho precisa dobrar, o meu corpo, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus desejos, submetê-los tudo ao Senhor, sabendo que eu nada sei. Eu não sei nem o que vai ser de mim daqui a meia hora. Então eu não sei. Senhor, vem em socorro da minha fraqueza. Como diz São Paulo, aí sim, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e ora em nós. E aí então, meu irmão e minha irmã, Jesus diz, não, vocês vão beber o cálice com o que eu vou beber? Ele diz, vamos beber sim, podemos beber. E realmente vão beber depois, né? Vão beber, um vai ser morto por causa de Cristo, outro João vai viver, mas vai uma vida de sofrimento, de doação de vida o tempo todo. Vamos beber, vamos participar da paixão do Senhor a seu tempo. Mas Jesus deixa claro que tudo isso também é graça. Não é porque vocês vão beber do meu cálice que vocês têm direito de reivindicar coisas. Você entende? Pode ser que eu e você sejamos enganados também aí. Porque nós, às vezes, fazemos algum sacrifício, alguma penitência, porque nós vamos ajudar alguém aqui, ajudar alguém ali. Ah, o Senhor tem que me dar lugar de privilégio. Ah, o Senhor tem que me conceder essa graça, aquela graça, porque afinal eu faço esforço, porque afinal eu ajudo as pessoas, porque afinal eu rezo, eu faço missão, eu prego. Jesus deixa bem claro para nós que tudo é graça. E o Senhor vai nos dar a nossa recompensa segundo a vontade dEle. Não é pelos nossos méritos. Jesus deixa bem claro para os dois aqui. Não pense que vocês vão derramar o sangue por minha causa, que vai ser por isso. Não, é graça. Porque também derramar o sangue por causa de Jesus é graça. É obra de Deus. Também você, quando você ajuda os pobres, quando você se coloca em oração, quando você vive bem na sua casa, quando você anuncia o Evangelho, serve a igreja, tudo isso é uma grande graça, meu irmão.
Não é mérito seu, não, nem meu. Jesus está deixando bem claro aqui. Por isso, nós precisamos ter atenção no restante do Evangelho. Porque ele diz que se ele veio para dar a vida e servir, também nós, também aqueles que são discípulos, que são apóstolos, aqueles que são cristãos, devem apenas ter um coração disposto a servir. Só isso, mais nada. Tem que jogar por terra todo orgulho, toda soberba, todo apego, para poder servir, apenas servir, seja onde for, como for, colocar a serviço. Em casa, a serviço do Senhor para transformar a família, no trabalho, na missão da igreja, na vida de oração, tudo saber que eu preciso servir os meus irmãos também na minha oração, servir aos meus irmãos da penitência, no sacrifício, onde for. Quem quiser ser o maior entre vós, no meio de vós, seja aquele que serve. A serviço, só isso. Quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o vosso servo. Você quer ser melhor que os outros? Seja servo dos outros, então. Quer ser o primeiro? Seja aquele que serve. Seja servo. Não querer, o servo nunca quer privilégios. Quer para os outros. Porque até mesmo, meu irmão e minha irmã, os dons que o Senhor nos dá não é para nós, é para os outros. É para o serviço. Quando então que os discípulos vão ter as suas vidas transformadas? Quando nós também podemos então agir de forma concreta como servos e apenas servir, como ele mesmo disse. Quando fizemos a experiência, aquela em João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Precisamos sair da área da emoção, das ideias, precisamos sair da área da razão e ter um relacionamento com Jesus somente na inteligência, na razão, nos pensamentos, superficialmente. Não podemos, precisamos sair daí. Precisamos ir além. Jesus disse para Nicodemos: em verdade vos digo, Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Nós, às vezes, continuamos militando na carne, sabe? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus só na carne, nas coisas da carne. Por isso nós produzimos também frutos puramente da carne. Mas precisamos nascer do Espírito, ou seja, Jesus precisa também reinar dentro de nós. Precisamos deixar que o Espírito de Cristo cresça em nós. Precisamos do Redentor vivo dentro de nós. Então esses dois aqui com os outros, né? Ou seja, os 12 que aqui queriam os primeiros lugares, queriam privilégios, depois eles vão dar a vida. Por quê? Porque depois que fazem experiência com Jesus ressuscitado, então passam a ter uma experiência com Jesus dentro. Como diz Agostinho, tarde à noite procurava fora e o Senhor estava dentro. Às vezes procuramos o Jesus que está fora. Precisamos buscar Jesus dentro de nós. Deixar que Ele transforme nossa maneira de pensar, de agir, como diz São Paulo. Precisamos ter o agir, o sentir e o pensar de Cristo. Então é preciso mudar dentro. Jesus precisa estar vivo dentro de nós. Para que nós possamos morrer, renunciar a nós mesmos, para que Cristo viva. Como diz São Paulo, na carta aos Gálatas, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que precisa acontecer. É isso que nós precisamos desejar, querer. Fazer essa experiência com Jesus ressuscitado, para que nós possamos morrer cada dia e Cristo viver em nós. É uma luta, é um esforço, mas esse desejo precisa existir. Não acontece hoje em minha vida, mas eu preciso desejar que aconteça. Porque ainda muitas coisas da minha vida eu faço ainda errada porque tomo decisões minhas mesmas. Mas eu preciso deixar Jesus acontecer na minha vida. Porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa ser de servir, de dar a vida, por causa de Cristo, com Cristo e por Cristo. Aí sim, nós vamos ser cristãos de fato. Quando toda a nossa vida nós colocarmos na mão do Senhor. Quando nós fizermos aquilo que Jesus disse para Nicodemos:
O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que nós precisamos é nascer do Espírito. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Que o Senhor nos dê a graça, meu irmão, hoje sermos inundados do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, encharcados. Possamos desejar cada vez mais essa graça de Pentecostes na nossa vida, porque os 12, toda a igreja transformou, todos os discípulos do Senhor só passaram a ser realmente discípulos, apóstolos, cristãos, testemunhos de Cristo, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio em abundância e gerou o Cristo dentro de cada um deles. Por isso, o Espírito precisa também gerar o Cristo dentro de cada um de nós. Por isso, precisamos todos os dias pedir e desejar que o Espírito Santo venha sobre nós para nos configurar a Cristo, para que possamos nós também morrermos, que Cristo viva e possamos apenas servir, estar sempre a serviço, buscando sempre a glória de Cristo e a salvação dos nossos irmãos. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? São José, rogai por nós. Meu irmão, divulgue nosso canal, se inscreva, dê um like. Quando você assista o vídeo até o final, dê um like aí, ajude o nosso canal a crescer. Precisamos alcançar os 1000 inscritos para que o canal possa aí sim alcançar mais pessoas.